Vamos abrir a Escritura, na Epístola aos Hebreus. Daremos continuidade aos nossos estudos no capítulo 4. Hoje nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 11. Semana passada nós estudamos o versículo 1. Fiz várias alusões ao versículo 2 e 3, mas hoje nós iremos nos apropriarmos deles, do 2 até o 11. Mas nós vamos ler do versículo 1, a partir do versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós já tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras tivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, te bendizemos nesta noite, crendo na tua fidelidade pactual, teu amor leal, que nos conduz ao descanso eterno por meio de Cristo e por meio do ensino, da clareza, da luz que há na palavra, nos santifica. Como o Senhor disse, como o Senhor orou por nós ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ó Senhor, renova-nos, santifica-nos por meio da Escritura, nos ensinando as preciosas verdades do Evangelho contidas nesta porção que lemos, nestes 11 versículos que estaremos a estudar nesta noite. Que nossas almas encontrem descanso no Senhor e que entendamos a linguagem bíblica, o ensino bíblico, a dinâmica da revelação, para nos ensinar sobre realidades presentes, futuras, passadas, e como devemos lidar com os símbolos que o Senhor instituiu, como devemos valorizar os símbolos que o Senhor nos deu na história da revelação, e não sejamos um povo autônomo que cria sua teologia a partir das suas inclinações e das suas preferências, mas que nossa doutrina seja a que está na palavra, que professemos o que está na palavra, que sigamos aquilo que a palavra aplica às nossas vidas. É o que nós te dizemos em oração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, desta porção é muito rica e um tanto quanto difícil de compreendermos de acordo com a linguagem que nós temos aqui do autor aos Hebreus. Às vezes,
não sei os meus irmãos, mas às vezes numa leitura muito precipitada, apressada, não reflexiva e não dada ao estudo do texto, pode fazer com que passemos a vista no texto de Hebreus sem meditarmos nas pérolas que o texto está apresentando. Então, por exemplo, quando lemos o verso 3, observe: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O que é que você entende desse versículo? Tem que parar um minutinho para pensar, né? Porque Deus está dizendo, por meio do Espírito, utilizando-se do autor aos Hebreus: nós, porém, que cremos, entramos. E aí depois o texto diz: assim jurei na minha ira, não entrarão. Não é? Parece confuso, né? O que é que o autor está fazendo? Então, nós precisamos entender toda essa dinâmica do texto, que está girando em torno de uma temática: o descanso. Exato, exato. E é isso que talvez confunda a leitura, né? Então, o que é que o autor está... A dúvida é essa, né? Ele está enfatizando a negativa ou a afirmativa do descanso? Na verdade, ele está afirmando as duas coisas, né? Mas o que nós vamos observar hoje não será mais a advertência que eu falei sobre ela na semana passada, que está na primeira palavra do verso 1, temamos, né? Que a ideia aqui é que o povo deveria ter um medo santo. A palavra aqui no grego é uma referência a uma espécie de medo, um medo santo de não herdar a promessa, o descanso eterno. Então, embora a salvação esteja assegurada por Cristo aos crentes, este temor santo de não herdar o descanso eterno é parte pedagógica da nossa santificação. Isso está relacionado a um coração endurecido, como diz o capítulo anterior. Veja o verso 19 do capítulo 3. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, o povo de Deus, lendo esta epístola, os destinatários, né, da epístola, lendo essa epístola, precisavam se orientar na caminhada cristã a partir do que aconteceu lá no deserto. Aquele povo ouviu a palavra, resistiu, não creu e não entrou no descanso. Veja o versículo 2, o que ele diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por que não lhes aproveitou? Porque eles não tiveram fé. Eles ouviram o ensino e não tiveram fé. Então, eles não entraram no descanso. Temos uma dinâmica aqui importante a entendermos no texto. Em relação a Israel, em relação aos crentes judeus nesse período e em relação a nós, crentes gentílicos na história contemporânea. Nós temos o seguinte aqui, a figura que temos é o descanso prometido por Deus em Canaã. Mas o autor aos Hebreus vai mencionar o Salmo 95, vai mencionar o livro de Josué e vai dizer que nem a entrada física em Canaã consuma tudo o que Deus está falando sobre o descanso. E Davi reitera isso no Salmo 95, porque Davi, falando sobre o descanso e não entrar no descanso, está dizendo que aquele ensino lá de trás, punitivo de Deus, de não permitir que os rebeldes entrassem no descanso, Davi está afirmando que aquilo ainda permanece. E o autor aos Hebreus agora, afirmando novamente, está dizendo que ainda permanece, não apenas no deserto, não apenas com Davi, mas naquele tempo, e dali para frente. Então, o que é que nós temos? Nós temos esta seguinte relação, desenha aí na sua mente esta linha do tempo em relação ao descanso. Criação do mundo em 6 dias, 7º dia, o descanso de Deus. Deus cessou suas obras. Deus estabeleceu uma lei para que os homens descansassem naquele dia, certo? A partir da criação. Nós temos então a retirada do povo do Egito para entrar na terra prometida. O descanso seria a terra prometida, certo? O descanso, de acordo com Hebreus 4, seria a terra prometida. Mas nesse ínterim, nesse período,
E após a entrada da terra prometida, havia um dia simbólico que o povo deveria guardar. Qual era o dia? O sábado, o Shabat. Então, a promessa era o descanso na terra, era algo geográfico, mas havia um dia simbólico que o povo deveria lembrar constantemente, deveria parar suas atividades e descansar naquele dia. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós estamos indo também para uma Canaã, não aquela que o povo foi quando saiu do deserto. Estamos indo para uma Canaã celestial. Essa é a dinâmica do texto. Mas entre cá e lá há um dia simbólico. Certo? É a mesma dinâmica, irmãos. E que dia é esse? O domingo. O sábado cristão. O nosso sábado, o descanso. E esse descanso está afiado, está fundamentado no descanso que temos em Cristo. Há uma realidade espiritual imediata na regeneração, que é simbolizada pelo dia de culto público do descanso, que aponta para uma realidade escatológica. Está dando para entender, irmãos? Assim como a saída do Egito, na entrada de Canaã, nesse ínterim havia descanso, e depois da entrada havia descanso, certo? Porque Canaã seria o descanso. Para nós, há descanso em Cristo, há descanso no dia do Senhor, que aponta para o descanso escatológico, o dia eterno. Essa é a dinâmica. Esse é o texto mais poderoso e forte no Novo Testamento que defende a guarda do dia do Senhor pelos cristãos. E nós vamos investigar exatamente isso, né? Então, olhando para o versículo 2 até o versículo de número do versículo 2 até o versículo de número 7, nós vamos investigar essa primeira parte, e depois do versículo 8 até o versículo de número 11, nós vamos perceber algumas coisas muito importantes. Veja, temos aqui um argumento sendo desenvolvido com base no Salmo 95, verso 11. Ele vai mencionar isso aqui no versículo 3. Não entrarão no meu descanso, certo? E temos um argumento desenvolvido a partir de Gênesis 2:2, no versículo 4. Descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Então temos um argumento construído em cima do Salmo 95 e em Gênesis 2:2. Então a aplicabilidade do texto de Hebreus aqui, para os dias que o autor estava vivendo, escrevendo, e também para nós, é muito importante, porque a menção do que ele está tratando aqui precisa ser compreendida pela igreja primitiva daquela época e entendida pela igreja que sucederia àquela época. Porque aqui ele está tratando de coisas muito importantes para o povo de Deus a respeito do descanso exaustivo, por causa de um trabalho exaustivo. O povo de Deus vai descansar do seu trabalho exaustivo. A dinâmica é essa: Deus criou em 6 dias e ele cessou. A ideia não é que ele cansou e descansou, mas que ele cessou. E isso se tornou um paradigma, se tornou um modelo de como o povo de Deus viveria. Não apenas do trabalho físico, mas do trabalho espiritual. Mas para entendermos esse pano da exaustão do trabalho, para entendermos a teologia do descanso, nós precisamos voltar a Gênesis 3, verso 16 ao 19. E eu preciso que os irmãos sigam comigo para lá. Gênesis 3, 16 ao 19. Vejamos. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A ideia de desejo aqui é o desejo da mulher de governar o marido. Certo? Então, o pecado distorce a disposição do coração da esposa, mas Deus continua afirmando a liderança do marido. Apesar do seu coração desejar governá-lo, é ele que governará, é ele que será o cabeça,
É ele que será o líder. Por que essa desordem acontece? Por causa da entrada do pecado. O pecado é rebelião. O homem e a mulher se rebelaram contra Deus, contra a maior autoridade. Então isso implica dizer que eles também se rebelarão um contra o outro. É o que o texto está colocando. Veja o 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Veja, em fadiga. Fadiga, cansaço, certo? Contraste, descanso, cessação da tensão do cansaço. Essa é a maldição de Deus. Verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Não precisamos ler aqui a maldição de Deus sobre a serpente. Só nos interessa a maldição de Deus sobre Eva, sobre Adão e sobre quem? A terra. Deus amaldiçoa a serpente, amaldiçoa Adão, amaldiçoa Eva e amaldiçoa a terra. Certo? Nesta maldição está contida exaustão. Essa exaustão não será apenas física, mas ela também será espiritual. Alguma dúvida até aqui? Eu acho que alguém iria perguntar. Arthur. Sim, e não apenas isso, a não querer a liderança. Ele tem a tendência de oprimir, não liderar, mas oprimir a esposa, ou não liderar a esposa. Então, essas são distorções evidentes na masculinidade. Dito isso, nós vamos agora para Romanos 8. E é um outro texto importante para entendermos todo esse pano de fundo do descanso. Romanos 8, versículo de número 20. Preguei sobre esse texto nos domingos à noite, não sei se vocês vão lembrar. O versículo 20 diz o seguinte, vamos ler o 19 e o 20. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade aqui significa o quê? Pecado. Aí continua o texto. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação ao pecado? Deus. Lembra do juízo lá? A terra. A terra. Então, quem julgou, quem colocou a maldição na terra? Deus, não foi Adão. Adão não disse, você agora. Foi por causa de Adão, mas foi Deus quem impôs a maldição. A maldição sobre Eva foi por causa de Adão, mas foi Deus que colocou sobre ela. A maldição sobre ele mesmo foi por causa dele, mas foi Deus que colocou. Então, a terra também espera, a criação também espera ser redimida. Veja o verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Por que ela está gemendo e suportando essa dor? O que é que ela almeja? O descanso. A criação quer o descanso. A igreja quer o descanso. Aí Paulo vai falar também aqui depois do gemido da igreja. Não é? Patrícia quer perguntar? Não. Sim, muito boa observação. Então, essa teologia do descanso para os animais, para o homem, para a própria terra, não é? Essa teologia do descanso são símbolos que Deus está usando, que preservam a criação,
e que também instruem a igreja, instruem o povo de Deus na história sobre a grande teologia do descanso. Por que a terra precisava descansar? Porque ela foi amaldiçoada por Deus. Então era preciso dar a ela um tempo para que ela se recuperasse e voltasse a produzir. Assim como o homem também precisa de um tempo para voltar a produzir. Tudo isso está sendo pensado pelo autor aos Hebreus, mas ele está colocando isso em termos escatológicos. Essa realidade é o pano de fundo e olha para frente. O descanso físico não é apenas o descanso físico. É algo que está olhando para frente, tem um cumprimento escatológico. Nós vamos voltar para Hebreus, capítulo 4. Nós lemos no versículo de número 3, né, que é o texto que nós mencionamos, o irmão Oswaldo colocou no começo, e eu disse também que parece nos confundir, porque parece que há uma negativa em relação ao descanso, da não entrada dos que não creram no descanso, em vez de uma afirmação do descanso. O texto vai dizer, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então, aqui é uma afirmação, né? Quem entrou no descanso? Os crentes fiéis entraram no descanso. Já entraram, né? Já entraram no descanso. Nós entramos no descanso. O que é que significa isso? A salvação. Certo? Cristo. Nós entramos no descanso. Mas o mesmo texto vai dizer, conforme Deus tem dito. Aí parece que confunde a gente, né? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem não entrará no descanso? É o que o autor dos Hebreus vem trabalhando desde o capítulo anterior. Aqueles com perverso coração de incredulidade. Esses não entrarão no descanso. E aí ele continua, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Que dia? Hoje, falando por Davi. Muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí o verso 8 diz assim, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O que é que ele está argumentando? Na cabeça dos judeus daquele tempo, o descanso veio com Josué, se consumou, o povo entrou na terra. Mas Davi disse que havia outro descanso. Então, o descanso pleno não era aquele que Josué proporcionou ao povo, fazendo com que o povo entrasse na terra. Davi estava se referindo a outra coisa. Aquilo apontava para frente. Davi está sendo uma ponte, e o autor dos Hebreus continua nos ensinando sobre isso aqui. O hoje aqui é muito importante. Então vejamos só, irmãos, algumas coisas aqui importantíssimas. Em primeiro lugar, vamos focar agora do verso 6 ao verso 8. Deus fez uma promessa real ao seu povo, e o seu povo participaria do descanso. Um descanso que tem suas raízes no sétimo dia da criação, não é assim? Deus criou e descansou. Então, o descanso do povo de Deus tem raízes na teologia da criação, de um dia que Deus criou para o descanso. Segundo, esse descanso permanece disponível, mas foi negado a uma geração incrédula. Então, a partir disso, o autor passa a tratar das implicações para os seus leitores. Se aqueles que desobedeceram não entraram, isso não significa o fim da promessa, mas ao contrário, a possibilidade de entrada no descanso ainda está aberta. Então, temos aqui algumas coisas a considerar sobre o descanso de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 20.
versículo 8. E versículo 9. Vamos ler todos juntos? Agora vamos ler o verso 11. Deus criou o sábado e o santificou. A ideia de santificou aqui é separou. Ele separou o sábado. Para quê? Para o descanso. Ele santificou o sábado para que o povo descansasse no sábado das suas obras. O texto vai nos dizer que o povo deveria lembrar. Lembra-te do dia de sábado. A ideia aqui não é não me esqueci do dia do Senhor. A ideia não é essa. A ideia de lembrar aqui é guardar. É coração. É me apegar à verdade. Lembre-se. Lembre. É igual, imagine só, uma mãe dizendo ao menino, se você não arrumar isso aqui agora, você vai apanhar. Aí ele não arruma. Aí ele diz, a mãe diz de novo, né? Lembre do que eu disse. Não é só para ele dizer assim, estou lembrado. Não é para ele dizer isso, né? É para ele ir lá e fazer, não é assim? Esse é o sentido do texto. Sim, sim. O povo deveria lembrar-se do descanso depois da sua exaustiva semana de trabalho. A aplicação disso lá em Hebreus é o seguinte. Lembremos, irmãos, do contexto. Aquele povo estava triste, cansado, desanimado, querendo abandonar. O autor dos Hebreus está dizendo, lembrem-se que depois da exaustão, toda a perseverança do trabalho do Senhor, haverá descanso. Lembrem-se disso. Mas ele não está apontando apenas para algo futuro sem implicações presentes. Lembra o que eu disse, irmãos? Criação, sétimo dia, Canaã e entre isso, instituição do sábado. Descansando toda a semana, lembrando-se da promessa da entrada em Canaã, durante 40 anos. Veja a dinâmica do texto. Peregrinação de 40 anos. Todas as semanas paramos no dia do Senhor, no sábado. E isso nos lembra da nossa saída do Egito. Isso nos lembra de Deus que criou. Isso nos lembra para o descanso que teremos na terra que mana leite e mel. Para nós. Saída do Egito. Ele nos tirou do império das trevas. Nesta peregrinação no deserto da vida cristã, até a chegada em Canaã, marcamos esse dia semanalmente, nos lembrando dessa realidade final, assim como aqueles esperavam por Canaã física, que era tipológica, certo? A Canaã física era tipológica da Canaã celestial. Então, hoje marcamos também este dia, o dia do Senhor, como uma lembrança daquilo que virá, do nosso descanso eterno, não apenas do nosso descanso do trabalho de segunda a sábado, mas lembrando-nos do nosso descanso eterno. Então, quando nós não somos zelosos pelo dia do Senhor, em termos práticos, nós não queremos lembrar do dia eterno. Não queremos lembrar do sábado eterno. Não queremos lembrar do nosso descanso eterno. Nós estamos dizendo na prática, irmãos, eu preciso trabalhar sempre, sem parar um dia sequer, ou fazer qualquer outra coisa nesse dia, porque eu não quero lembrar-me do dia eterno no dia do Senhor. Os irmãos compreendem? Compreendem, irmãos? O autor dos Hebreus está lembrando os seus leitores dessas verdades. E o descanso eterno deve nos mover. E essa teologia não é estranha aos outros ensinos do Novo Testamento. Abram comigo, por favor, Colossenses, capítulo 1.
Colossenses 1, vamos ler a partir do verso 3. O autor diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Percebe a aproximação da linguagem do autor aos Hebreus? Aqueles que ouviram as boas novas e não guardaram, não entraram no descanso. Nós estamos ouvindo as boas novas. O ensino de Hebreus está aqui. Ele está falando lá para um contexto judaico. Paulo está falando aqui para um contexto gentílico. Lá ele usa o termo descanso, Paulo usa o termo esperança. Mas o ensino é paralelo, o ensino é o mesmo, basicamente. A esperança é essa expectativa desse descanso eterno que o povo deve ter. Veja o verso 6. E chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras e etc. Né? Então, Paulo desenvolve essa teologia não apenas em Colossenses, ele fala isso nas epístolas aos Coríntios, nas epístolas aos Tessalonicenses. É uma teologia recorrente no repertório paulino. Né? Dito isso, então, irmãos, chegamos à segunda parte, que vai aqui do verso 8 em diante. Já falamos muito sobre o termo hoje, que o autor assume nesses ensinos. O hoje dele é o seguinte: vocês não podem ouvir o que estão ouvindo agora e protelarem a mudança. Vocês não são autorizados a procrastinar o arrependimento. Vocês não têm autorização bíblica para deixar para depois a fidelidade ao Senhor. O hoje de Deus, ensinado pelo autor, é isso. É o tempo que se chama agora, para obedecer a Deus. Né? Então ele vai dizer no verso 8 que Josué não deu aquele descanso que eles achavam que era o ápice da coisa. E que a coisa ainda é muito maior, é escatológica. Então o verso 9 diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Veja aqui, texto interessante. Resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Aquele que entrou no repouso de Deus, descansou de suas obras. Duas questões aqui. Primeiro, o ensino literal disso em Gênesis 2:2. Aquele que trabalhou na criação descansou de suas obras. Então, aquele que trabalhou semanalmente na criação deve descansar de suas obras. Porque o dia de descanso é um sinal de que o homem não é autojustificável. É Deus quem o justifica. Então, o autor, quando diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. O autor está dizendo: os crentes devem descansar de suas obras, como Deus descansou de suas obras. Ele está ensinando o repouso sabático, irmão. Ele está ensinando. O que ficam dizendo por aí, não, isso é modinha de reformado. Não é, irmãos. É a Escritura. É o texto bíblico. O que falta, na verdade, é honestidade com o texto. Porque afirmar aqui, por exemplo, uma das possibilidades que surgem na interpretação desse texto. Não, o texto está dizendo que quando uma pessoa crê em Jesus, Deus dá um descanso, um refrigério na alma dessa pessoa. Não é isso. Não é apenas isso. Porque há fato na criação, há símbolo na guarda do sábado e a realidade na entrada de Josué com o povo em Canaã. Certo? Há fato na salvação, Jesus nos dá descanso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há uma realidade escatológica, mas há símbolo no dia do Senhor. Não é a mesma dinâmica da antiga aliança? Com uma progressão em Cristo, mas a mesma dinâmica, é a mesma teologia, é o mesmo Deus ensinando a mesma coisa no Antigo e no Novo Testamento, com a chegada da nova aliança, com os acréscimos que a nova aliança dá. A nova aliança não rompe drasticamente com a teologia do Antigo Testamento. Esse tipo de teologia é muito estranha, irmãos.
É como se a partir do Novo Testamento você tivesse uma outra coisa que não tem nada a ver com o Antigo. Não é uma coisa que tem sentido em termos de interpretação bíblica. É como se Deus estivesse dizendo assim, bom, lá na Antiga Aliança eu tratei através de pacto, mas eu vi que não dá certo. Aí aqui no Novo Testamento estou fazendo diferente. Deus não falha, não é isso que a Escritura diz. E a Escritura também não falha, não é? Então nós chegamos aqui ao versículo de número 10, veja. Porque aquele que entrou no descanso, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus, das suas. Então, verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Que descanso é esse? É o descanso eterno, é o descanso escatológico, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Como alguém pode desejar o descanso eterno sem obedecer a Deus na caminhada da peregrinação, do deserto? Eu quero o final, mas eu não quero a jornada. Isso não funciona não, Cristiano. Eu quero o fim, eu quero a glória, mas eu não quero a jornada. Eu quero chegar lá, Senhor, mas é do meu jeito. É do meu jeito. Eu chego lá do meu jeito, do seu não, do meu. Sem o que o Senhor diz, sem essa história de ter uma vida espiritual guiada pela palavra de Deus. Então, nós não podemos olhar para um ensino como esse de modo resumido, simplesmente dizendo assim, não, todo dia é o dia de Deus, é o dia do Senhor. Essa afirmação é tola, irmãos, me perdoem, é tola e infantil, em termos de teologia bíblica. É infantil. Porque é claro, em primeiro lugar, é claro que todos os dias podemos adorar a Deus. É claro que todos os dias podemos cultuar a Deus. É claro. Mas esta afirmação despreza toda a teologia que está construída acerca da consumação da salvação no descanso eterno. A nossa mente é simplista. A de Deus não é não, irmão. A de Deus não é. Há toda uma dinâmica desenvolvida na história da salvação por Deus, e Deus pinta esse quadro e diz ao seu povo, eu sou o dramaturgo, vocês são os atores. Quem manda no espetáculo sou eu. Vocês interpretam conforme eu dito no script. Vocês não mudam a história no meio da peça, no meio do espetáculo. Vocês devem viver como eu digo na minha palavra. Agora aqui nós temos uma palavra bem interessante no verso 11, que é esforcemo-nos. E vale a pena investigarmos essa palavra, vale muito a pena. Assim como investigamos temamos, é interessante investigarmos esforcemo-nos. A palavra aqui, esforcemo-nos mostra uma realidade do sentido original, mas não tudo. Porque a palavra aqui no grego significa apressar-se. Ela está relacionada à teologia do termo hoje. Hoje tem uma implicação de agora, depressa, não demore, não protele. Esforcemos aqui significa lançar-se em alta velocidade para fazer algo. Isso aqui é muito interessante. Principalmente como ela aparecia no contexto do grego clássico, antigo. Aqui a ideia era um empenho dedicado e eficaz para cumprir deveres cívicos. A palavra também era usada na dedicação dos estudos filosóficos na Grécia Antiga, ou na diligência em tarefas importantes. Você tem isso para fazer, então o faça logo. Aquele ditado que nós temos, né? Não deixe para amanhã, você pode fazer hoje. Este ditado reflete a palavra esforcemos no contexto grego. Então a ideia é apresse-se e vá rápido fazer isso. Vamos ver dois textos onde essa palavra aparece, porque quando nós observamos outros textos no Novo Testamento, quando aparece uma palavra com o mesmo sentido, no mesmo campo semântico,
a possibilidade de entendermos o texto se abre para nós. Então, nós vamos ler 2 textos em 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo usa essa palavra. Ele gosta de usar essa palavra. Será que foi Paulo que escreveu Hebreus? Segundo a comentarista de Teologia Bíblica de Hebreus, irmã Lara Lira, foi Paulo. Lara Lira foi. 2 Timóteo 4, verso 9 e depois o verso 21. Veja que interessante, irmãos. Vamos ler o verso 9. Pronto, é a mesma palavra que está lá em Hebreus. Paulo tem urgência. Venha, Timóteo, logo, rápido, ligeiro, como a gente chama, né? Ligeiro, cuida. Agora veja o verso 21. Como é que diz? Cadê vocês? O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Pronto, o que nos interessa aqui é a pressa. É a mesma palavra que está lá. Esforcemo-nos. Então, a ideia aqui fica bem clara, porque ela não é figurada, né? Ela não é figurada. Timóteo, venha, e depois ele diz, apressa-te a vir antes do inverno, Timóteo. Veja que ele repete o pedido. Venha logo, e diz, e venha antes do inverno. Para que Timóteo não entenda, não, eu vou, é rápido, mas deixa passar o inverno. Paulo está dizendo, não, venha antes. Então, quando o texto aparece lá, esforcemo-nos, é rápido, irmãos, rápido. Tenhamos diligência para entrarmos naquele descanso. A nossa mudança deve ser rápida, a fim de que ninguém caia no mesmo estado de desobediência que aqueles tiveram no deserto. Vamos a algumas aplicações. Então. Oi. Vamos lá, boa pergunta. Josué deu o descanso ao povo. Ele entrou com o povo na terra. Moisés não chegou a dar. Né? Moisés morreu. Canaã. Qual era o problema? O entendimento dos judeus sobre esse descanso que Josué tinha dado era incompleto. E o autor dos Hebreus está dizendo assim, traduzindo, vocês estão pensando que Josué deu o descanso? O descanso? Josué não deu o descanso, porque se ele tivesse dado o descanso, Davi não tinha falado de novo sobre isso no Salmo 95. Então Davi estava falando de um descanso final. Exato. O que Josué deu foi um descanso que era um apontamento temporário para o que Cristo faria no futuro. É difícil o texto de Hebreus, né? A gente vai lendo assim, o que é que ele quer dizer com isso, né? Parte C do versículo 3. Vamos lá. Vamos ver o versículo todo. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Lembremos que essa pontuação no grego não tem. Certo? Então, isso aqui é português. Então, quando vamos para o texto original, não tem essa mesma dinâmica de separação de versículos, de pontuação e etc. Então, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Que descanso? Nós entramos na promessa da salvação, que é Cristo. Aí o texto vai. Conforme Deus tem dito, esse é o tom, né? Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele está lembrando os argumentos lá do capítulo 3. Nós entramos, mas aqueles que não creram, conforme Deus disse, não entram ou não entraram no descanso. Aí a parte C. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele está tratando na parte C o que ele começou na parte A. E a menção que ele faz aqui, assim jurei na minha ira, é como se fosse um parêntese. Ele começa a falar do descanso de Deus, aí ele lembra dos incrédulos,
Aí ele volta para o descanso de Deus de novo, na parte C. Sim, nós fazemos isso na forma que falamos também, né? A gente constrói uma frase, aí lembra de alguma coisa, coloca ela no meio e depois... Sim. Lembra daquele artifício que eu já falei para vocês? Algumas vezes de Marcos, o argumento sanduíche, né? Então, ali é diferente, mas ilustra. Ele começa com um episódio, aí coloca outro no meio, e aí então no final ele volta para a história anterior. É como se fosse um parêntese, mas não é um parêntese. É parte do argumento, né? Então, a dinâmica da nossa fala também é assim, porque a gente não percebe. Mas ele começa falando sobre o descanso de Deus, os incrédulos, depois volta para o descanso de Deus. Exato, é isso. É isso. E a entrada é possível, ele está dizendo ainda. A entrada lá, eles não entraram, mas hoje a entrada ainda é possível. Se vocês se esforçarem, como ele diz no versículo 11. Vocês rapidamente se arrependerem e forem ao Senhor. Vocês entrarão no descanso. Ele repreende a incredulidade, possível incredulidade, coloque aspas aí, desses crentes judeus, com base no exemplo do deserto. Mas ele diz, lá eles não entraram, vocês ainda têm possibilidade de entrar, se arrependerem, né? Então assim ele fecha esse ponto. Tremendo. E aflição. Exato. Então, os irmãos ouviram lá atrás, não, né? Fala do pastor Pedro. Romanos vai dizer que a criação geme e Êxodo vai dizer que o povo gemia no Egito. E Josué, Moisés liberta o povo desse gemido no Egito, mas Josué que entra com o povo na terra. Então, Moisés e Josué são tipos de Cristo nesse processo salvífico de Israel do Egito para Canaã. Cristo nos tira do nosso Egito, mas também nos faz entrar no descanso. Então a criação ainda geme, mas ela também será liberta, né? Com a glorificação dos filhos de Deus. Bronca, né? Difícil. Hebreus é um livro difícil, mas ele é um deleite, né, para nossas almas. Nós vamos lá, as aplicações. Primeira coisa, irmãos, cultivemos uma fé que responde imediatamente à voz de Deus. O tema hoje, nessa porção, nos ensina que a vida cristã não deve admitir adiamentos para o arrependimento. Cada vez que a palavra é pregada, Deus está falando novamente. Cada vez que lemos a Escritura, Deus está falando novamente. E a resposta não pode ser postergada, ela não pode ser adiada. Devemos nos esforçar para respondermos hoje. A incredulidade de Israel não começou com uma rebelião contra Moisés, não foi. Não é uma rebelião que surge do nada, mas começou com pequenas resistências no coração, como nós vimos no estudo passado. Pequenas resistências vão se acumulando e vão se tornando um estado de rebeldia avançado. Então, devemos desenvolver uma prontidão espiritual. O Senhor falou, estamos prontos para ouvir e para atender. Vamos lembrar, lembra-te do dia do sábado. Vamos lembrar e cumprir isso. Uma disposição constante de ouvir e obedecer sem endurecer o coração. Segunda coisa, entendamos que o descanso em Cristo não elimina o esforço. O descanso em Cristo não elimina o esforço. Ao pensar nesse texto, esta semana eu lembrei da fala do Senhor. O reino dos céus é tomado à força. Então, descansamos no Senhor lutando. O chamado para nos esforçarmos não contradiz a graça, mas confirma a graça. O esforço cristão, irmãos, não é para conquistar o favor divino, mas para não negligenciar aquilo que já foi oferecido para nós, por meio de Jesus. Isso nos livra tanto do legalismo
quanto da passividade. A vida cristã saudável é marcada por diligência, mas uma diligência que flui da fé. Não é apenas uma disciplina para que eu alcance o favor de Deus, mas é uma disciplina que é resultado do que Deus fez por mim. É diferente. Terceiro, vivamos o presente à luz da eternidade. O descanso escatológico não é apenas uma doutrina, mas é uma realidade que molda o presente. Olhamos para lá, para vivermos aqui. Saber que caminhamos para o descanso eterno deve afetar as nossas prioridades, irmãos. Exato, perfeito, perfeito. A ideia da esperança, sempre que a ideia da esperança aparece no Novo Testamento, ela está ligada a esse descanso eterno. Então, aquele que tem esperança se purifica. Então, eu vivo à luz da eternidade. Eu olho para o futuro para viver o presente. Mas o que comumente nós fazemos? Olhamos para o passado para vivermos o presente. Ou afirmamos como o mundo que diz assim, o que importa é o agora, é o hoje. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Nós olhamos para a eternidade. Muitas tensões na nossa vida são vividas porque não lembramos do nosso destino final, que é o descanso perfeito com Deus. Queremos, e isso é uma tendência nossa, né? Assim, enquanto estivermos aqui nessa natureza caída, a nossa tendência é almejarmos o descanso aqui. Eu quero o descanso aqui. Eu quero a cessação de todas as dores aqui. Eu quero a cessação de todos os meus problemas aqui. Que negócio de futuro, eu quero aqui. Eu estou sofrendo agora. Mas aí, o que é que a Bíblia diz? Em nenhum momento a Bíblia diz assim, observe as epístolas, em nenhum momento, nenhum apóstolo vai dizer assim, se você orar com fé, Deus vai dizer, a tua luta é até hoje, eu vou tirar todas as suas dores. Você não encontra isso. Até as curas que Jesus promovia, realizava, nós temos visto no Evangelho de Marcos, que elas tinham um propósito muito maior do que o alívio físico da dor. O propósito era muito maior, porque o Evangelho é muito maior. Em quarto lugar, irmãos, valorizemos profundamente o dia do Senhor como uma antecipação do descanso eterno. Eu sei que vocês não entendem, mas eu digo isso sempre. Eu não ensino sobre o dia do Senhor como legalismo. O dia do Senhor é um apontamento para a eternidade. E se nós não amamos esse apontamento temporal, como amaremos o dia eterno? Se não amamos o que Deus ama, porque Deus ama o dia do Senhor. A Bíblia o chama de deleite espiritual. O culto não é um hábito, um mero hábito religioso. O culto é um ensaio para a eternidade. Quando a igreja se junta, ela está ensaiando a vida eterna. Quando a igreja se reúne, ela participa de forma visível daquilo que será pleno no futuro, irmãos. Negligenciar o dia do Senhor é desprezar um dos principais meios que Deus nos deu para o seu descanso, para o nosso descanso. Quinto, pare de confiar em suas próprias obras para encontrar descanso. Hebreus 4:10 aponta para uma verdade fundamental. Entrar no descanso é cessar das próprias obras. Isso significa abandonar toda tentativa de autojustificação. Muitos vivem cansados espiritualmente, porque ainda tentam merecer o favor de Deus. O Evangelho nos chama a descansarmos na obra completa de Jesus. Não tem condição de merecermos o amor de Deus e o favor de Deus. Texto, irmãos. Atente para o perigo real da incredulidade persistente no coração. O exemplo de Israel não é apenas uma história, é uma advertência para nós hoje. É possível estarmos expostos à palavra, ouvindo a palavra, participarmos da comunidade de fé e ainda assim não entrarmos no descanso por causa da incredulidade. Isso exige de nós um exame, um autoexame constante. Não basta ouvir, é necessário crer.
de forma perseverante. Não é apenas um crer agora, eu creio nisso que ele falou. É um crer para viver. Lembra-te do descanso. Lembra-te do sábado para o santificar. 7º lugar, irmãos. Encaremos a vida cristã como uma peregrinação rumo ao descanso. Veja, a expectativa do dia anterior às férias é algo maravilhoso. É uma bênção. Você sonha, você ou não dorme, né? Ou não dorme. Você começa a desligar muitos dos mecanismos tensos que o seu corpo e sua mente, suas emoções desenvolveram. A linguagem do texto pressupõe exatamente esse movimento, essa jornada, esse progresso, essa caminhada. Ainda não chegamos no dia final, mas é como se estivéssemos um dia antes das férias. A nossa expectativa pelo descanso deve ser constante. Um dia antes das férias ficamos felizes. Então, no dia do Senhor, nosso coração deve chegar no culto exatamente assim, irmãos, felizes, porque aquele é um ensaio para o dia final, o dia do descanso eterno. 8º lugar. Busque deleitar-se em Deus agora, no presente. Embora o descanso seja futuro em sua plenitude, ele já deve ser experimentado agora em comunhão com Deus. Isso significa, então, meus irmãos, que a vida cristã não é apenas resistência ao pecado. Nós somos tentados a pensarmos isso também. Guerra, luta, bomba, murro, paulada, perseguição, choro e ranger de dentes nessa vida. Tudo isso existe e faz parte da nossa luta contra o pecado, mas nós devemos nos lembrar que existe algo maior, agora, hoje. Deleite em Deus. Comunhão com Deus. A oração, a meditação, o culto, os meios de graça que o Senhor estabeleceu estão dispostos a nós. Em penúltimo lugar, o uso que o autor aos Hebreus faz da palavra para nos esforçarmos aponta para algo sem demora. Não demore a tomar as decisões corretas. Não demore em obedecer a Deus. Se você tem medo de perder por obediência a Deus, põe na sua cabeça. Você não perderá, você ganhará quando você obedecer. Se você é tentado a não obedecer porque vai perder algo, você está indo no caminho errado. É melhor que perca. Em obediência ao Senhor. Muitas quedas espirituais não acontecem, irmãos, não acontecem por falta de conhecimento bíblico. Não é assim. A grande maioria das quedas em pecado dos crentes não é por falta de conhecimento bíblico, é por causa de procrastinação. Eles adiam a santificação, adiam o arrependimento, adiam a obediência. Sabemos o que Deus requer. Nós sabemos, nós conhecemos, nós gostamos de estudar a Bíblia. O ponto não é esse, irmão, mas é muito diferente gostar de estudar a Bíblia e dispor-se à obediência. É muito diferente. Muito. O texto nos chama a agirmos com urgência espiritual, tratando coisas que Deus ordenou com a devida seriedade. Se você procrastina a obediência a Deus, você não está tratando o evangelho com seriedade. Não está tratando. Que Deus lhe ajude. Que Deus me ajude. Porque muitas vezes nós podemos estar absolutamente cegos. E o Senhor estará advertindo, falando, repreendendo, mostrando, conduzindo, e nós estamos cegos. A minha oração é que Deus abra os nossos olhos verdadeiramente para o que Ele nos adverte. Em último lugar, encontre consolo nas promessas imutáveis de Deus, não nas questões meramente humanas e temporais. Apesar de todas as advertências severas que o autor aos Hebreus vem fazendo, o texto também é consolador, porque o texto diz assim, irmãos, resta-nos um repouso. O texto nos diz, entramos no descanso. Nós já temos o descanso. Resta-nos
um repouso. A promessa não foi retirada. E é isso que nos sustenta no meio das nossas fraquezas. Isso é que nos sustenta nas nossas fraquezas. Deus não retirou a promessa. Temos um descanso. Então, nossa esperança não está na nossa perfeição. O texto não requer que você seja perfeito. A nossa esperança está na fidelidade de Deus, que garantiu o descanso. Mas o texto convoca-nos dizendo-nos, esforcemos. Rápido. Hoje. Diante de tudo isso, meus irmãos, aprendemos em Hebreus 4 que a vida cristã é um chamado ao descanso e ao esforço. Ao descanso e ao esforço. Somos chamados a confiar plenamente e a perseverar diligentemente. O descanso de Deus, inaugurado na criação, amplia-se até a vida eterna que Ele nos prometeu. Amém? Vocês têm alguma consideração, alguma pergunta? Pelo padrão bíblico, não. É necessário observar o que a Bíblia diz. Né? É claro que é necessário que hajam leis que protejam os trabalhadores, porque existem patrões realmente que oprimem. Mas o padrão bíblico é esse que você colocou. Você trabalha 6 dias e você folga 1. Esse é o padrão bíblico. Se alguém, por meio de estudo, concursos, etc., consegue trabalhar menos, então é uma benção. Se esse padrão é defendido, se o trabalhador trabalha mais, é uma opressão, então eu sou um oprimido, meu irmão. Qual é o horário de trabalho do pastor? Tem hora para começar, não tem hora para terminar. Tem hora para começar, não tem hora para terminar. Porque não é uma empresa, né? Mas é um trabalho. Há um exagero. É preciso observar a luz das Escrituras. Preciso observar a luz das Escrituras. Às vezes, por falta de esclarecimento bíblico, muitos irmãos começam a afirmar questões à luz do entendimento comum humano, das leis humanas, das ciências humanas. Mas devemos ler as ciências humanas através da ciência divina, né? É a palavra de Deus. Amém? Mais alguém, irmãos? Ok. Lara dá lapá de mim e vai embora, né? Misericórdia. Me entende. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Enche o nosso coração de Tua verdade, enche o nosso coração da Tua palavra, Tua presença, da consolação que temos nesse ensino do descanso eterno. Dá-nos refrigério aqui também, Senhor. Dá-nos descanso à mente, repouso em Ti, ainda que o que esteja fora seja tormentas, sejam lutas, sejam dores, dificuldades, mas que a nossa mente desfrute de refrigérios constantes
pela visitação do Senhor. Assim como o Senhor fez com os santos do passado, assim como o Senhor visitou aquela prisão onde Paulo estava preso, assim como o Senhor foi com Jeremias num poço, assim como o Senhor esteve com tantos servos e servas tuas na história, em momentos de grande dificuldade. Assim como o Senhor enviou um anjo ao teu filho para consolá-lo na sua angústia. Experimentemos pequenos flashes do grande descanso eterno aqui nesta vida, na tua presença, com o teu povo e também, em particular, contigo. Dá-nos essas experiências, Senhor, maravilhosas do descanso. Em nome de Jesus oramos assim. Amém. Deus abençoe, irmãos.